Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, de Florianópolis, Santa Catarina. A nossa palestra de hoje é sobre o sexo. O que é o sexo? O sexo é um envolvimento entre duas pessoas. E esta relação, esta forma de relacionamento, ela tem vários motivos para acontecer. É divino? É divino. É natural? Sim, é natural, faz parte da natureza do indivíduo. Expressar a sua sexualidade, manifestar a sua sexualidade. Como o indivíduo manifesta qualquer outra função fisiológica, mas não só fisiológica, porque não representa só uma atuação física, mas também emocional, mental e espiritual. Negar a sexualidade, negar a manifestação sexual, significa negar uma parte de si, do seu desenvolvimento, do seu amadurecimento, do seu processo evolutivo. O sexo, ele tem uma finalidade reprodutiva, sim, mas não somente. É a partir de um relacionamento sexual para um casal heterossexual que nós conseguimos manifestar uma nova vida física. Hoje, dentro das espécies de seres vivos atuais. É a única forma de reprodução? Não. Hoje nós temos a fertilização in vitro. É a única forma de reprodução dos outros seres vivos? Também não. Porém, a atividade sexual, ela tem também uma finalidade física, reprodutiva, de gerar um novo indivíduo a partir de uma coparticipação, portanto, de uma cocriação desses pais para este novo ser vir, independente se isso venha consciente ou inconscientemente, ou seja, de forma planejada ou não. Não é segredo que duas pessoas, no processo natural, ou seja, da forma como a natureza age dentro da espécie humana, vai proporcionar que, a partir de uma relação sexual num período fértil, haja a possibilidade e nunca a certeza de que um novo ser humano será formado, com características fisiológicas, anatômicas, paternas e maternas, mas com características que lhes são peculiares. E se acreditamos em reencarnação, trazendo experiências de passado e um projeto que será desenvolvido ao longo da vida para cumprir determinadas expectativas, karmas, aprendizagens, buscando a evolução. Porém, o sexo, ele não tem uma função só reprodutiva. Ele tem também uma função de ampliar a intimidade entre dois indivíduos. E aqui podem ser do mesmo sexo, de sexos diferentes, de condições sexuais diversas. Aumentar a intimidade significa conhecer melhor o outro, o que o outro gosta, o que o outro não gosta,
O que eu gosto que o outro me proporciona e o que eu não gosto que o outro me proporciona. Portanto, que o outro me conheça também. E que nesse processo a gente estabeleça uma relação de carinho, de respeito, de toques, de sensualidade, porém amparadas na reciprocidade, onde ambos saibam se doar e ambos saibam receber o que está sendo doado, que vai para além de só o físico, porque nós estamos ali manipulando e doando energia. A energia sexual é uma energia intensa, é uma energia forte, porque é uma energia criativa. Ela cria uma vida, ou ela possibilita criar uma vida, não individualmente, mas a partir de dois indivíduos. Então, numa configuração de uma reprodução in vitro, possibilita sim que indivíduos de mesmo sexo possam ter um filho ou adotar um filho. As leis mudam e estão se aprimorando. E a nossa maturidade está se modificando. O espírito em si, ele não tem sexo. Então, ele pode tanto vir num projeto de desenvolver uma sexualidade voltada para uma heterossexualidade, para uma homossexualidade, para uma bissexualidade, enfim, para todas as formas possíveis de expressão, de manifestação desta sexualidade, deste ser sexual em sua amplitude, justamente para vivenciar novas experiências que lhe permita olhar a partir do ponto de vista do outro. Quando eu manifesto a condição que o outro tinha e que muitas vezes eu não reconheci, eu não dei valor, eu não respeitei, eu não considerei, eu humilhei, eu agi com preconceito, eu subjuguei, enfim, eu desequilibrei. E aí eu preciso vir, passar pela experiência e aprender, e nesse processo reequilibrar o que foi desequilibrado. E não cabe ao outro reequilibrar o que ele não desequilibrou. A cada um segundo as suas obras, ou seja, o desequilíbrio que eu causei ou causar, eu devo reparar. Isso é a lei da justiça da natureza, da justiça divina. Logo, o sexo, uma relação sexual, um envolvimento sexual, um relacionamento sexual, ele vai demandar um maior grau de intimidade entre as pessoas, que vai para além da troca física, vai também para a troca energética. E aí o que eu estou vibrando energeticamente vai ficar um pouco com o outro, e o que o outro estiver vibrando naquele momento vai ficar um pouco comigo, por algum tempo agindo na minha frequência, ou agindo na frequência dele, interferindo positivamente ou negativamente, conforme a manifestação que eu expresso relativamente à minha sexualidade. Então, se eu carrego traumas, se eu carrego preconceitos, se eu carrego más tendências relacionadas ao desenvolvimento da minha sexualidade, independente de gênero, condição, situação, de alguma forma, isso afetará o outro, porque já me afeta no sentido de eu manifestar da forma como eu manifesto.
Tudo na vida precisa buscar o equilíbrio, o caminho do meio. Nem aquém, nem além, nem acima, nem abaixo, nem à frente, nem atrás, mas no equilíbrio, no fluxo. E quando há um desequilíbrio, eu manifesto a energia de forma negativa, desequilibrada. Automaticamente, aquele que tem a relação comigo também se desequilibrará, porque houve uma troca energética. E demora algum tempo, mais ou menos conforme o grau de apego às situações vivenciadas, ao tempo em que essa energia é transferida, é repassada, circulada, e também ao meu grau de entendimento, de consciência e de ir melhorando nesse processo. Então, o sexo, ele tem uma função reprodutiva. Ele também tem uma função de trazer um maior grau de intimidade, de reconhecimento do físico, da emoção, do sentimento do outro e de mim mesmo, para mim mesmo e para o outro. E nesse processo de maior intimidade e de reconhecimento do outro em relação a mim e de mim em relação ao outro, vem a questão do autoconhecimento. Então, no ato sexual, na relação sexual, no relacionamento sexual, eu tenho a oportunidade também de me conhecer. Não só aquilo que me dá prazer, não só aquilo que eu gosto, mas aquilo que não me dá prazer, aquilo que eu não gosto. E por que eu gosto e por que eu não gosto. E nesse processo eu ir reconhecendo quem eu sou. Por que aquilo age negativa ou positivamente em mim? De onde vem a crença limitante, o preconceito, a exacerbação ou a escassez, o desequilíbrio ou o já equilíbrio. E nesse processo de autoconhecimento, eu vou reconhecendo o meu valor, eu vou reconhecendo as minhas boas características e as minhas más características aos meus olhos, na minha consciência. E eu vou me modificando, me transformando de modo a ir na aprendizagem, evoluindo e me reequilibrando ou me mantendo equilibrado se eu já sou equilibrado. Não existe uma receita. Não existe um ponto ideal, uma virtuosidade. Existe um processo contínuo de evolução, onde eu vou me tornando melhor em relação a quem eu era antes. E vou me tornando mais consciente, e vou me tornando mais maduro, vou experienciando e aprendendo, e nesse processo vou reconhecendo os meus erros e acertos, me modificando, tomando mais consciência e nesse processo evoluindo. Então nós evoluímos também sexualmente, não no sentido da genitália ou no sentido só físico, mas principalmente no sentido emocional. Nem de desconsiderar a sexualidade, o desenvolvimento sexual como importante, e nem de considerar em demasia, como se ele fosse a causa e o objetivo primeiro de tudo, porque também não é o caso.
E que há um tempo para acontecer e que o tempo é individual de cada um, mas há que se ter um respeito também pela vontade e liberdade do outro em relação a si e também o respeito às condições legais instituídas socialmente. Não há como esperar um desenvolvimento sexual de um indivíduo que ainda não está pronto para esse desenvolvimento. E não se apressa essa situação. E não se força essa situação. E a gente não se força a estar pronto ou preparado quando não se está pronto ou preparado. Porque cada indivíduo é único. E cada indivíduo tem que ser capaz de reconhecer o momento que esteja conscientemente pronto para se desenvolver sexualmente. Então não é uma imposição social, tampouco uma vontade de um segundo, de um terceiro, que vai me fazer optar por desenvolver algo ou me precipitar a desenvolver algo que eu ainda não queira, não esteja preparado para desenvolver. Isso em qualquer âmbito, e no sexual não é diferente. Às vezes damos um valor muito grande, até por uma conotação de pecado que não existe, até por uma conotação de erro que não existe nesse processo. Porém, de tempo, de sabedoria, de consciência, e que é individual. Portanto, não é uma decisão só coletiva. Obviamente, leis, direitos, integridade relativa à idade, relativa à condição, à situação, devem ser respeitados. Porém, é uma decisão também individual. Onde quando eu tenho a consciência de quem eu sou, do que eu quero, das consequências que repercutem nesse processo e a aprendizagem de tudo que envolve este relacionamento, eu tenho condições de decidir, então, se estou pronto e quero ou não. E com quem, e onde, e de que forma. Esse autoconhecimento que o relacionamento sexual traz para nós, dos limites, das possibilidades, e que faz com que a gente se valorize, com que a gente se respeite, com que a gente se reconheça, permite que a gente construa também um alto amor. Portanto, tem que ser um processo não invasivo, que não ultrapasse os limites da decisão individual. Só eu sei aquilo que efetivamente me é agradável ou me é desagradável. Só eu sei, consciente ou inconscientemente, por conta de vivências passadas, ou mesmo que eu não acredite em vivências passadas, aquilo que me traz talvez incômodos, graves até, traumas, que eu posso e devo decidir não experimentar, se eu assim quiser. E também superá-los, se eu assim quiser. Quando eu assim puder.
Existem, então, muitos preconceitos, muitos tabus, muitas dificuldades de lidar com questões sexuais em função de que se supervaloriza essa condição, esse relacionamento, essa parte do corpo em detrimento das outras que são tão importantes quanto. E aí, normalmente, extremos, ou se reprime muito, ou se libera muito, quando o caminho é sempre o caminho do meio. De deixar que as aprendizagens vão acontecendo, que eu tenha uma consciência e vá tomando consciência delas, respeitando o meu tempo, respeitando as minhas afinidades e não afinidades, respeitando as minhas escolhas e, portanto, as do outro, na condição do outro, e estabelecendo relacionamentos saudáveis, onde eu não sou dono e nem proprietário do outro e nem o outro de mim, onde eu não vinculo afetividade com sexualidade. É um mecanismo, mas não é o fim em si. Porque se pode ter um relacionamento afetivo sem a participação sexual. E é uma escolha dos indivíduos que optam. E não nos cabe o julgamento. Apenas decisões que me digam respeito e que não interfiram na integridade e na decisão do outro. Obviamente que para isso nós precisamos ser educados, orientados, esclarecidos, receber conhecimentos. Então, a família cumpre um papel importante para que esse indivíduo se reconheça dono de uma determinada sexualidade e se sinta confortavelmente apoiado, porque a família é o alicerce, e a escola, as instituições formais de conhecimento, repassar também, mediar esse conhecimento, não só fisiológico ou anatômico, mas também de desenvolvimento de um ser integral, conectado ao mundo, conectado à natureza, porque ligado a ela, e que deve se desenvolver, portanto, nesse holos, no todo. E se não vai se desenvolver, que não seja por uma limitação imposta por outro, ou por um trauma causado por outro, mas por uma decisão do indivíduo, porque sim, há indivíduos que decidem não manter relacionamentos sexuais, de cunho sexual. E está tudo certo, porque cada um tem o direito de escolha sobre a sua manifestação sexual, não a sua condição, situação sexual. Da mesma forma, então, que nós cuidamos do nosso estômago e nos nutrimos, nós cuidamos das nossas genitálias, do nosso desenvolvimento sexual, hormonal, fisiológico, emocional, afetivo, buscando que essa sexualidade se desenvolva de uma forma saudável, harmoniosa, nos mantendo um equilíbrio e não nos desequilibrando, não dando mais
do que nós recebemos e nem dando menos do que nós recebemos, porque aí não há reciprocidade em termos de troca energética. E aí nós nos sentimos lesados ou nós lesamos, e se acreditamos numa vida, numa outra vida, numa reencarnação, vamos angariar um karma. Tudo que é desequilibrado vai ter que ser reequilibrado. Então, no final, qualquer dificuldade ou facilidade, qualquer aprendizagem, qualquer desenvolvimento de qualquer ordem, inclusive o sexual, nos possibilita aprendizagens. Então, ter filhos e aprender a lidar com esse tipo de relacionamento, estabelecer intimidade com um companheiro, uma companheira e aprender a vivenciar isso de modo a que haja sempre o equilíbrio e a troca saudável de energia. Estabelecer, sim, momentos de prazer, de intimidade, de afetividade, com os limites devidamente claros, manifestos, mas também um processo onde eu vou me conhecer, onde a partir desse meu autoconhecimento eu vou me valorizar por quem eu sou, pelas experiências que eu tenho, pelas oportunidades que a vida foi me propiciando de aprender e amadurecer nesse processo. E aí, então, eu vou desenvolvendo por mim um autorrespeito. Inclusive, dentro do estabelecimento de limites. E vou desenvolvendo um auto-amor. Então, um saudável desenvolvimento sexual, ele demanda também um auto-amor. Quando eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo, eu sou capaz de dar amor porque eu já tenho e exercitar com o outro essa troca de amor, de respeito, de afetividade, de energia, de carícias, de intimidades. Porque aí há reciprocidade. Mas como ninguém nasce pronto e acabado, e não é em uma vida, ou em 10, ou em 20, que nós vamos aprender tudo o que nós viemos para aprender, nós vamos, por etapas, aprendendo a nos equilibrar, a ter um autodomínio, que vem do autoconhecimento, gerado pelo auto-amor, onde aí então eu sei quem eu sou, o que eu gosto, os limites que eu imponho e reconheço do outro e respeito do outro, o amor que ele tem por ele, os limites que ele impõe, dentro do respeito que ele angaria e merece, e eu também. E aí a gente consegue fazer uma troca mais efetiva e afetiva também no campo sexual. É um tema bastante polêmico e é um tema que demanda muito conhecimento e muita delicadeza no trato. Porque nós temos muitos desequilíbrios
relacionamentos desequilibrados, em qualquer condição. E que nós precisamos buscar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Que não é nem numa vertente nem na outra, mas que é no fluir do respeito, do amor, da compreensão, do autorrespeito, do auto-amor e da autocompreensão que a gente tem por si, pelo outro e do relacionamento com o outro. É sempre o caminho do meio. E aí o grande desafio, porque não há receita. Porque não há uma única forma. Mas há possibilidades que precisam ser devidamente ponderadas, esclarecidas, avaliadas e ressignificadas na busca dessa aprendizagem que flui para o equilíbrio. E aí eu consigo ser feliz e vivenciar a minha sexualidade entre outros tantos tipos de relacionamentos que eu estabeleço de uma forma harmônica, produzindo muitas vezes curas, que se não são dessa vida, são de vidas passadas e que a gente vem para curar. E a cura, muitas vezes, até envolve o outro, mas ela é sempre interna, ela sempre depende de mim, da minha autorreflexão, da minha autoanálise, das minhas observações, das minhas experiências, do meu amadurecimento, das minhas aprendizagens, da minha evolução. Eu agradeço imensamente